aí, você sabe quais são as estratégias que podem ajudar no processo de inclusão do aluno com TEA? Quais são as melhores estratégias para promover uma colaboração entre o mediador e a criança autista? E também entre os pais e professores? Fique atento até o final que eu quero te ajudar. Não saia daí! Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui da Rema Neuroeducação, e hoje eu estou com o professor Diogo Munhoz, mestre em Ciências da Educação, e nessa palestra nós vamos discutir as dificuldades enfrentadas pelos professores em relação ao mediador escolar no contexto da inclusão de alunos com TEA. Nós falaremos sobre a comunicação, o papel do mediador, conflitos de abordagem, tempo, recursos, resistência e intervenção das dificuldades também no planejamento conjunto no atendimento desses alunos. Quer saber mais? Então já se inscreva no canal, ative o sininho. Professor Diogo, a palavra é sua. E a gente vai falar um pouquinho desse papel do mediador, esse ator importante nesse processo de inclusão desse aluno autista. Né? A gente tem um aumento, a conscientização, a gente tem aumento dos critérios diagnósticos, até recentemente saiu uma pesquisa do CDC, né, onde nós temos ali um aparecimento de um autista a cada 36 nascimentos, né? Claro que tem todas as variáveis e tudo que envolve essa pesquisa, mas a gente vai pensar nesse ator no processo de inclusão dentro da escola, as suas atribuições, as estratégias para fazer esse trabalho de colaboração dentro do processo de inclusão desses estudantes, onde ele pode colaborar, onde é necessário, e o que também traz, né, o aporte teórico e o aporte legal para esse mediador, que sempre aí é uma seara polêmica, né? O que está na lei, o que está dentro do arcabouço legal para o atendimento desse estudante, quais são os aportes teóricos, né, que abarcam esse ator, e, enfim, na prática, né, as estratégias, alguns pontos estratégicos para que esse profissional, né, possa atingir os seus objetivos dentro desse processo de inclusão, que sempre é visando a autonomia, a independência desse aluno. Né? Então, a gente vai pensar um pouquinho, né, nas dificuldades que esses professores podem enfrentar na escola, qual que é o papel desse mediador enquanto comunicação, enquanto tempo, enquanto recursos, enquanto intervenções desse processo, né? Então, vamos aqui para a nossa primeira tela, né? Quem é esse mediador escolar? Então, quando a gente fala desse papel, né, desse ator no processo de inclusão, a gente tem que refletir que a inclusão escolar de uma criança autista, ela demanda de uma parceria maior, ampla, né, entre pais, entre a escola, entre os profissionais que acompanham essa criança na seara clínica, na seara multidisciplinar, como se essa criança tem e qual é o suporte psicológico, fonoaudiológico, e dos atores da escola, né? O professor regente, o professor mediador. Então, a inclusão, ela é muito além da presença física, né, da criança na escola. É preciso que ela faça parte da escola, é preciso que ela interaja com os professores. Muitas vezes, acontece da criança ter um mediador, ou ter um professor de apoio, ou ter um profissional de apoio. Usamos, né, a terminologia que está muito diversa no país todo, né? Eu trabalho na pós da Rema e a gente ouve falar em todos os cantos do Brasil como tem se dado esse serviço, né? Essa é outra coisa muito legal da pós da Rema, a gente consegue essa troca, né, de alunos do Brasil inteiro que traz a sua realidade, né? Então, a gente consegue fazer um compilado do que está lá na lei, né? Do que a legislação diz, o que o aporte teórico diz, né?
onde está legal o atendimento, onde está faltando e não está cumprindo esse arcabouço legal, né? Então, ele vai muito além da presença física em sala de aula. É preciso que esse aluno, essa criança, ela faça parte da turma, ela interaja com professores, ela interaja com os colegas, com as outras crianças, ela compreenda as questões pedagógicas de acordo com essas especificidades que ela apresenta, né? Ela tem dificuldade acadêmica, ou a dificuldade dela está dentro dos critérios diagnósticos do autismo, que é um déficit na interação social, e o que esse mediador e o que a escola está fazendo para se promover essa socialização? Até qual ponto essa criança precisa ganhar nessa socialização dentro da sua condição? São todas perguntas que a gente precisa fazer para garantir que ela tenha esse avanço dentro dessa proposta inclusiva de independência e autonomia, tá? Então, a Glatt, né, Glatt e Blanco, ali em 2009, ela traz que, ela destaca, né, destacam a importância da presença desse mediador escolar em busca de auxiliar no processo de desenvolvimento da aprendizagem e de habilidades, realizando as adaptações necessárias. Então, é preciso pensar que esse aluno, ele é da escola, ele é aluno da escola. A partir do paradigma inclusivo da década de 90, né, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Declaração de Salamanca, foram criadas políticas públicas para promover o apoio, o suporte, o atendimento para esses alunos público eletivo da educação especial. E o autista, ele é público eletivo da educação especial. Então, a partir daí, a gente começa a pensar em qual é o suporte necessário que essa criança precisa para se desenvolver melhor e para acompanhar, para ser inserida nesse currículo, né? Então, é garantir a efetivação de acessibilidade a esse currículo. Então, se o professor está dando aula sobre célula, esse aluno, ele tem que aprender sobre célula, ainda que ele não seja alfabetizado, ainda que ele tenha dificuldade para pintar, né? Ele tem que ser inserido, e para isso a gente usa algumas estratégias e a gente consegue aprofundar isso mais na pós, falando de desenho universal para aprendizagem, sobre essas adaptações de currículos, métodos, técnicas e recursos que, eventualmente, essa criança, ela precisa, né? Então, esse trabalho do mediador, né, só para a gente encerrar aqui essa primeira parte, né, ele se baseia em várias abordagens teóricas e práticas relacionadas à educação inclusiva, né? Então, o NCAPE, né, que é o National Clean House dos Estados Unidos, recentemente, em 2020, lançou as 28 práticas baseadas em evidências. São práticas que funcionam, que foram comprovadas cientificamente que funcionam para melhorar a independência, a autonomia das crianças com TEA. E a análise de comportamento aplicada, que é uma ciência, que é uma abordagem terapêutica, né, baseada na análise do comportamento, ela abarca 23 dessas 28 práticas baseadas em evidências, né? Então, nós temos ali, por exemplo, modelagem, nós temos as intervenções baseadas em antecedente, as intervenções com os pais, né? Porque a gente entende que esse trabalho ele é feito em conjunto também. Então, dentro dos aportes teóricos desse trabalho da mediação, está, por que não, o trabalho da aba que podem ser aplicados dentro de escola, de sala de aula, para que esses alunos autistas possam adquirir novas habilidades, lidar com os desafios comportamentais, né? As questões da integração sensorial, que é também critério diagnóstico do TEA, né? Essa criança ela pode ter uma hiperreatividade ou uma hiporreatividade, né? A habilidade de perceber e compreender essas percepções sensoriais ali, né? Então, como trabalhar isso na escola, né? Dentro dessas dificuldades, a gente tem visto aí um aumento das crianças utilizando os abafadores, né? Vocês já viram ali? Coloquem para mim as crianças
usando o abafador, né, para se regular ali na sala de aula, ou também evitar que se desregule, né, com o barulho, enfim, com outras questões que envolvem as integrações sensoriais. Aqui nesse segundo slide, né, nessa segunda tela, é muito importante a gente refletir aqui sobre o aporte legal do professor de apoio. Isso sempre é uma seara polêmica aí nas nossas aulas, né? O que está na lei? A gente tem visto um aumento desses mediadores, né? Muitas vezes são professores, ou estagiários, ou profissionais, enfim, o que diz a lei, né? Então, o aporte legal dessa proposta, né, do mediador, ela vai de encontro com algumas políticas, né? A Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei mais recente, de 2015, que é a Lei 13.146, e essa lei, ela estabelece os princípios e diretrizes para a promoção da inclusão, da igualdade das pessoas com deficiência, e para efeitos dessa lei, eles consideram o autista como deficiência, né? Então, essa lei, ela traz, dentro dessa proposta, abarca os autistas, né? E destaca essa importância de garantir esse profissional de apoio escolar, né? Um apoio individualizado para atender algumas necessidades específicas dos estudantes. Já falo mais sobre isso, tá? A gente tem também a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764 de 2012, e essa lei, ela traz para a gente sobre os alunos com transtorno do espectro do autismo, ela traz um texto, né, que é o texto do próximo slide. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com TEA, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4 do artigo 2, terá um acompanhamento especializado. Então, o que a gente tem aqui? Eu só vou voltar no slide anterior, porque nós temos esse documento, né, que é a nota técnica 24 do MEC, e depois nós temos ali um outro decreto que regula, né, essa questão da legislação do profissional de apoio escolar. Então, a gente tem, nessa nota técnica 24 do MEC, a gente tem uma questão importante ali que fala assim, né, que essas modificações e os ajustes necessários que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, e destina-se a estudantes que não realizam com autonomia atividades de alimentação, locomoção e higiene, né? Então, a regulamentação dessa legislação, ela está explicada dentro da nota técnica 24 do MEC, sobre esse atendimento às necessidades de alimentação, locomoção e higiene. Ou seja, nenhuma lei regulamenta esse trabalho pedagógico na escola, do lado do aluno, em sala de aula, né? Inclusive, diz que não pode ser substitutivo à escolarização ou ao AEE. Tá? Então, o aporte que nós temos de atendimento a esses estudantes é justamente o contraturno escolar, que é o AEE, na forma de complementação, né? E também pensando nessa necessidade que não for específica, uma necessidade específica que não for atendido dentro desse contexto dos demais estudantes. O que isso significa? Tá? Que esse aluno, ele é vedado o atendimento paralelo, o currículo paralelo a esse estudante. Então, dentro do processo de inclusão, nós temos um estudante na sala de aula sendo aluno do professor regente. Então, o apoio que ele tem é a adaptação, né, de um método diferente, de um currículo diferente, de atendimento às suas necessidades, e no contraturno, uma adaptação e uma complementação curricular feita no AEE, na sala de recursos multifuncionais, tá?
Então, se ele usa fralda, por exemplo, se é um aluno que tem essa necessidade de higienização, de suporte, de auxílio, né, à higiene, ele tem garantido na lei essa comprovada necessidade, né, e esse apoio, tá? Então, o apoio pedagógico, ele se destina mais a uma organização de sistema para atender as necessidades desse aluno. Afinal, se tivermos um aluno autista que não para sentado na aula e não tem essa concentração e atenção, né? Isso também faz com que essa organização de sala de aula, o clima de sala de aula, não seja favorável pedagógico para o ensino. Então, a gente precisa de um suporte ali. E, nesse sentido, nessa seara, os sistemas, seja município, seja estado, estão criando suas próprias instruções normativas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Esse decreto aqui é o decreto 8368 de 2014, ele regulamenta essa lei e traz justamente esse texto também da nota técnica 24, né? Então, essa comprovada necessidade, né, de atividades de locomoção, alimentação e higiene, e eles adicionam aqui a comunicação e interação social para isso. Então, é como se fosse esse decreto, essa regulamentação da Lei Berenice Piana, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês a legislação de São Paulo, tá? É um decreto de 2023. Então, ele é de abril desse ano, que fala sobre os serviços de apoio. Então, tá vendo como a gente discute ali alguns estados, alguns municípios. Eu sou aqui do Paraná, eu trago a legislação que a gente tem aqui no Paraná enquanto instrução normativa, né? Então, a gente consegue discutir o que está na lei federal e o que a gente tem de sistemas, né? Os estados, o que cada estado coloca, como que é feita essa leitura, né? No caso de São Paulo aqui, ó, tem o serviço de professor para apoio escolar, tem de atividades de vida diária e tem o profissional de apoio escolar para atividades escolares. Então, eles dividiram, né, em artigos, em subseções ali, para esse atendimento, né? Então, assim, além, né, do aporte legal e nacional, né, o Estado de São Paulo criou esse decreto que dispõe desses atendimentos. No Paraná, a gente tem também uma outra normativa, né, que eu trago ali mais embaixo, que é a instrução de 2016, uma instrução normativa que fala sobre esse atendimento na rede estadual. Então, dentro dessa proposta inclusiva do aluno com TEA, desse trabalho do mediador, a gente tem que pensar no diagnóstico, né? Quando a gente fala em transtorno do espectro do autismo ou outros transtornos do neurodesenvolvimento, a gente fala em estimulação, a gente fala em diagnóstico precoce. É muito importante que essa criança ela tenha esse diagnóstico o mais precoce possível, não para que seja rotulada, mas para que se possa dar início a uma intervenção o mais precoce possível, né? Então, o principal objetivo dessa intervenção é auxiliar essa criança a adquirir esse conhecimento, essa autonomia, avançar dentro dessa proposta. Porque se ela tiver uma defasagem, essa defasagem ela só vai aumentando se não se fizer estimulações e intervenções o mais adequado possível, né? A gente sabe da nossa fragilidade de sistema de saúde, a gente sabe que muitas vezes a demanda é grande para os atendimentos às necessidades, né? Mas é preciso a gente avançar dentro dessa proposta de autonomia o quanto antes, para que os prejuízos sejam menores. Então, trabalhar essa autonomia, trabalhar junto num sistema de colaboração para que ele também se desenvolva na sua vida diária, na rotina escolar, na sua higiene, na sua alimentação, nas brincadeiras, na ludicidade e na interação com os demais. É importante a gente fazer um trabalho para que todos entendam, todos acolham dentro do que esse aluno requer, né? Então, a turma conhecendo o aluno, ela passa a ser cúmplice desse processo, passa a trabalhar junto
e fazer parte desse trabalho colaborativo, né, nessa escola a qual esse aluno está inserido, né, essa criança está inserida. Vamos lá, gente, avançando aqui e tal, né? Então, o objetivo principal dessa figura, desse ator, né, desse mediador, é proporcionar essa autonomia para que essa criança consiga se desenvolver melhor. Então, é tão difícil falar aqui sobre estratégias, sobre o que fazer com aquela criança, né? Muitas vezes a gente ouve, quem trabalha aí com educação especial ouve, né? Se generalizar sobre isso, né? O que eu faço com o aluno autista? Não tem essa receita, né? A gente vai pensar em estratégias para desenvolver autonomia para ele. O que ele consegue fazer? Então, a gente pensa nele hoje e no potencial que ele tem hoje, para aí sim a gente prosseguir nesse desenvolvimento, né? Então, a gente precisa saber o que ele realiza. A gente não pode ir naquela seara de um relatório, né, que é um muro de lamentações. Ele não faz isso, ele não realiza, ele não consegue, né? Então, o que ele faz? Onde ele está nesse percurso de aprendizagem? O que ele precisa? E quem vai contribuir para isso? Então, é nesse sentido que a gente precisa entrar para ajudar esse aluno e trabalhar para essa autonomia e independência dele, né? Costuma-se dizer que o mediador escolar realiza um bom trabalho quando ele não está na escola, quando não tem ele, né? Quando ele está desempregado, né? Porque o objetivo da criança é ter autonomia. Então, em nenhum momento a gente pode permitir que a figura do mediador está cerceando o direito de autonomia dele. O que a gente vê acontecer algumas vezes, e é muito triste, é que quando a família briga pelo direito, né, do mediador, de ter um mediador escolar ali, o professor regente, ele passa a fazer menos pelo aluno, né? Porque tem aquele discurso que a gente precisa combater, né? Que é aquele discurso assim, eu tenho outros 30 alunos na sala, eu tenho outros 25 alunos na sala, então eu não consigo dar conta de todos eles, por isso que preciso do professor de apoio. Mas ele é aluno. Antes de ser um autista, ele é aluno da escola. A gente precisa atendê-lo, a gente precisa fazer as intervenções necessárias, as adaptações necessárias para que ele se desenvolva, né? O que é essa adaptação? Ela não pode ser nem tão fácil que esse aluno realize com facilidade e não vai ser estimulado, e nem tão difícil que ele não consiga realizar. Então, a gente precisa dosar esse acompanhamento e esse progresso pedagógico, né? E eu falo progresso pedagógico e acrescento o progresso social, o progresso nas demandas específicas do transtorno do espectro do autismo, né? Então, a gente precisa que esse objetivo do ganho de autonomia, ele esteja à mão do mediador, à mão do professor regente e à mão de todos os atores envolvidos nesse processo, né? No processo da rotina escolar ali. Vamos avançar aqui mais um pouquinho, né? Então, esse mediador, né, essa figura, esse ator, ele é responsável pela interação da criança e de todas as pessoas no ambiente escolar. Então, esse apoio, esse trabalho colaborativo, ele tem que funcionar visando a promoção desse aluno, né? Qual que é a demanda desse aluno a partir do momento que ele chega na escola, né? Ele senta, ele fica sentado, ele presta atenção na aula, ele tem autonomia para copiar, ele tem autonomia para se locomover, ele tem autonomia de comunicação, né? Então, eu falo que a gente precisa desenvolver esses objetivos, né? Pegar um objetivo e transformar em pequenas metas, dividir esse objetivo em pedacinhos e ir conquistando esses avanços, né? Então, esse é um papel importante do mediador, né? Então, é uma pessoa que passa mais tempo, que conhece melhor essa criança na escola, que faz a ponte, né, com os pais. Ele também tem a tarefa de
ter conhecimento sobre qual é o acompanhamento clínico que essa criança também está fazendo para avançar, né? Se ela precisa de terapia, se ela está fazendo terapia, se ela tem medicação, qual que é o trabalho psicoterapêutico que está sendo realizado com essa criança aí, né? E também em todos os ambientes, né? A tia da cozinha tem que conhecer, saber quem é esse estudante, a coordenadora pedagógica, né? Todos os atores têm que trabalhar visando esse desenvolvimento integral desse estudante, né? O mediador, ele tem uma importante tarefa de começar a se distanciar dessa criança. Esse é um papel difícil da família entender, muitas vezes da escola entender, né, que é necessário esse afastamento, né? É necessário que essa criança vá ganhando autonomia. Em alguns casos, é importante que se medie entre mais de um estudante, né, para permitir que essa criança vá ganhando autonomia. Eu já vi de tudo, gente. Eu já vi, por exemplo, mediadores dando resposta para as crianças nas tarefas, né? E isso não é inclusão, ele não vai avançar dessa forma. Então, essa intervenção pedagógica ela tem que ser feita com muito cuidado, né? Para que essa criança seja estimulada a avançar, a adquirir autonomia, né? Nas questões pedagógicas. Então, é preciso que se faça esse trabalho de proporcionar para essa criança essa autonomia, né? Estabelecer metas, estabelecer pequenos objetivos curtos para que ele vá ganhando dia a dia essa autonomia. Então, é claro que lá na educação infantil, nos anos iniciais, a gente tem esse papel mais próximo, né? E a gente tem famílias que fazem um papel de superproteção dessas crianças, que daí é mais trabalhoso, né, o ganho de autonomia. Estou aqui sem julgamentos, tá? Sempre o objetivo vai ser autonomia. E se o aluno está no Fundamental 2, lá no 6º ano, já é outra pegada desse mediador, né? Já é outro trabalho. É diferente daquela criança de 6, 7, 8 anos que está ali nos anos iniciais. Então, já um adolescente, né, que vai ficando maior e que precisa ir ganhando mais autonomia. Então, esse objetivo ele tem que ser também estabelecido e acompanhado, né, para essa aprendizagem aí mais significativa, né? Vamos avançar aqui, então. Então, após a regulação dessa Lei Brasileira de Inclusão, algumas escolas iniciaram, a gente viu um movimento, né, geral, de estagiário, de profissionais para exercerem essa função de mediador escolar que tem avançado tanto, né, aumentado tanto, que muitos sistemas não estão conseguindo controlar, né, isso. E lá na nota técnica 24 diz isso, né, sobre esse ônus, sobre essa questão, né. Então, a gente tem a figura do mediador volante, né, que fica menos tempo com o aluno, faz essa rotina. Então, até onde isso é possível, até onde isso é benéfico para o aluno. Eu costumo dizer assim, a gente sempre tem que pensar no aluno dentro desta proposta de autonomia, né? Ele tem essa necessidade, ele pode mediar, ele tem essa possibilidade de, como que eu posso dizer, da intra-itinerância, né, da itinerância ali do volante, né, do mediador volante. A gente tem uma pesquisa, né, inclusive essa pesquisa de Ferreira, que eu coloquei ali, né, que eles fizeram um mapeamento, né, do mediador escolar, e eles encontraram isso, né, estagiários, mediação entre 2 ou mais estudantes, formação desses profissionais também, como não está estabelecido na legislação, né, existe estagiário, existe professores com licenciatura, existem professores
com especialização, né? E existem professores que fazem ali o trabalho de acompanhamento no atendimento educacional especializado, tá? E esse trabalho, né, ele é feito, em alguns casos, funcionando bem entre o professor regente e o professor do AE, né, na forma de complementação curricular, que é o que deve ser feito, né, as adaptações, qual é a melhor adaptação curricular que esse aluno tem que ter, qual é a melhor adaptação no sentido da avaliação, como deve ser o trabalho das técnicas e dos métodos de ensino para esses alunos, né, aquele método tradicional que não cabe mais hoje nas escolas, não funciona, então, qual é o melhor método? Esse aluno vai sentar na frente, né? Quais as melhores estratégias para a gente pensar para esse estudante, tá? Então, aqui a gente tem um papel, né, do mediador. Qual que é o papel, afinal, desse mediador? Então, primeira coisa é que ele se pertença à escola, né? É que ele trabalhe com parceria com a escola. Então, ele tem que estar com um trabalho articulado. Toda vez que o mediador ele trabalha de forma isolada na escola, ele está ferindo esse objetivo da autonomia da criança, né? De pertencer e principalmente do processo inclusivo, né? Que o aluno pertence à escola. A inclusão ela só tem sentido se a gente proporcionar a esse aluno, além do acesso, a permanência à escola. Não adianta a gente colocar um aluno na escola, incluir um aluno autista, nível 3 de suporte, e fazer um trabalho totalmente paralelo e isolado com ele. Não, ele tem que pertencer a essa escola. Né? Isso também tem que fazer parte dos documentos da escola, né? Do projeto político, do planejamento e os demais documentos, naquela semana pedagógica, né? Na semana ali que volta das férias, que volta no início das aulas, onde os professores conversam sobre as estratégias, sobre os métodos de ensino, sobre os seus planejamentos, né? É importante também esse mediador ele ter voz no sentido de pensar nas possibilidades e nas estratégias que esses alunos terão ao longo do ano, e nas possibilidades de adaptações ali, tá? É importante que o mediador esteja sempre próximo da criança, participando desde os momentos que envolvam conteúdos até as brincadeiras. Né? Na hora de educação física, ele faz sozinho, né? Então, esse acompanhamento pedagógico, a aula de educação física, ela tem importância. Olha o trabalho social, olha a importância, né, do trabalho social ali, que pode ser feito no trabalho, na disciplina de educação física, né? Nos jogos, nas brincadeiras, na aproximação entre os colegas, na melhora do clima de sala de aula e do acolhimento dentro do processo inclusivo desse aluno com TEA, né? Então, é importante que a gente pense nas propostas pedagógicas mediadas e que ele trabalhe, de fato, como um mediador, né? Pensando junto com o professor de educação física, quais as atividades que poderiam abarcar e melhorar esses déficits da comunicação social. Né? Se a gente pensar no aluno autista que tem essa dificuldade na interação, na dificuldade de iniciar e manter conversas, então a gente tem que fazer um belo trabalho de habilidades sociais, né? Então ele vai incentivar a comunicação, ele vai incentivar essa interação social, ele vai entrar em todas essas searas pedagógicas e de melhorar, né, os pontos ali que se fazem necessários dentro das especificidades do aluno autista, tá? Quando eu falo das dificuldades, né, desse mediador, quando a escola não favorece, né, o acesso, né, não permite o acesso, isso é perceptível, né, quando ele
tem uma dificuldade ali, uma barreira nesse trabalho colaborativo do professor regente. Então, se não há uma articulação, né, o aluno é quem vai ter prejuízo. Então, isso tem que ser pensado junto, né? A gente tem que pensar lá que a equipe pedagógica, ela tem que estar entendendo o que está acontecendo e se essa articulação, ela está funcionando. Então, a gente precisa que esse profissional, ele seja preparado nesse sentido, que ele tenha voz e que ele tenha conhecimento para conseguir auxiliar a proposta dos avanços, dos objetivos desse estudante ali, tá? Ele vai incentivar a comunicação, né? Aqui, gente, eu trouxe para vocês uma instrução normativa, eu mostrei o de São Paulo, lá atrás, né? E aqui eu trouxe uma instrução do estado do Paraná, tá? Que eu também conheço. Esse documento, ele é aberto, ele está disponível para vocês no site, né, da Secretaria de Educação. Aquele lá de São Paulo também eu peguei, né? Eu não sou de São Paulo, entrei lá no site e consegui pegar. Então, esses documentos são instruções normativas, né? No caso de São Paulo é um decreto, e essa instrução normativa aqui, ela estabelece os critérios para tanto solicitar esse mediador, que aqui na rede estadual do Paraná, ele é chamado de professor de apoio educacional especializado para os alunos com TEA, tá? Então, esse trabalho aqui, dentro dessa proposta, né, dessa instrução normativa que eu trouxe só para um exemplo para vocês, porque tem uma regulamentação, tem o estabelecimento de critérios, né? Mas existem outras propostas diferentes em outros estados. Nesse caso aqui, o Paraná, ele coloca essa figura do professor como especialista. Então, o professor de apoio que atende o aluno autista, ele é um professor com pós-graduação em educação especial, tá? Então, professor com licenciatura qualquer e uma especialização, porque ele é um trabalho pedagógico, porque a figura do apoio escolar que vai trabalhar em atividades de alimentação, locomoção e higiene é um pouquinho diferente, tá? Ele tem esse outro profissional com esse papel. Então, esse papel, nessa instrução normativa estabelecida por esse sistema de ensino, ela promove um trabalho pedagógico, tá? Ele fica dentro da sala de aula, ele vai atuar na mediação. O que é mediação? Ele ele vai auxiliar, né, esse suporte ao professor regente, ele vai trabalhar com mais de um aluno, se for o caso, se o estudo de caso que é feito para essa concessão assim estabelecer. Ele vai trabalhar de forma colaborativa, que foi dito, e também, em outros momentos, foi colocado nas legislações, no aporte legal anteriormente dito aqui, né? Muito importante, o registro e o acompanhamento desse trabalho. Tá faltando um azinho ali, né? Registro e acompanhamento desse trabalho. O que ele fez? Qual que foi o desenvolvimento dele hoje? Pode ser muito rápido o aprendizado de uma criança. Eu vou dar só um exemplo, né? Uma criança que sabe contar até 10. Essa semana que vem, ela pode chegar contando até 15, né? Isso pode ser muito rápido, e esses registros, eles têm que estar dentro de um plano que tem que ser realimentado, né? Ele tem que ampliar o seu trabalho para além dessa proposta da escola e da sala de aula, né? Trabalhar fora da sala, com a comunidade escolar, na perspectiva de inclusão. E aqui a gente fala do clima escolar, né? A inclusão, quando a gente fala escola inclusiva, a gente já está sendo redundante dentro desse paradigma, né? A escola, ela tem que ser inclusiva por essência. A gente precisa estar preparado para incluir qualquer aluno, tenha ele qualquer necessidade, né? Então, trabalhar com todo mundo ali, todo mundo tem que saber que trata-se de uma condição, que é uma condição diferenciada, que requer alguns suportes, né? E isso não é exclusão, isso não pode ser pensado que a gente está excluindo esse aluno. Pelo contrário, a gente está dando suporte, a gente está trabalhando de uma forma equitativa,
que é a equidade, né? É oferecer mais para quem precisa de mais, né? Ampliar e possibilitar situações de aprendizagem e autonomia sem retirar o estudante para atividades isoladas do contexto de sala de aula. É vedado o currículo paralelo. É vedado eu tirar esse estudante da sala de aula para fazer, ele está atrasado no conteúdo, ele não consegue se alfabetizar. Então eu tiro ele, levo para uma salinha lá na biblioteca para eu trabalhar. Não, o trabalho de complementação curricular ele tem que ser feito no contraturno pelo professor do AE, pelo professor da sala de recursos. Essas situações de aprendizagens, elas têm que ocorrer na sala de aula com a adaptação de um método, de uma técnica, de currículo, e aqui eu aproveito para dizer para vocês que a gente aprofunda isso dentro da especialização, né, da pós-graduação. Mais uma tela aí dentro ainda desse documento que eu trouxe para vocês, e dessas atribuições do professor, né, desse mediador, que é oportunizar autonomia, independência, valorizar ideias dos estudantes, desafiando-os a empreenderem o planejamento de suas atividades. Todas as vezes que eu conseguir recrutar desse estudante, né, o potencial, as ações pedagógicas que eles podem avançar, né, eu tenho que promover, eu devo promover, né? Programar ações e estruturar o uso do tempo, do espaço, dos materiais e da realização de atividades numa seara colaborativa com o professor regente ou com os professores regentes. Se tem escolas que têm diferentes professores de português, matemática, educação física e arte, eu tenho que trabalhar com todos esses professores visando, né, qual é o melhor material, qual é o melhor recurso, qual é a melhor atividade para promover a autonomia desse estudante. E também esse trabalho com as famílias, né, orientar, incentivar as famílias para participar desse processo. O que a família pode ajudar em casa? Onde a gente consegue avançar nessas propostas, né? Se todo mundo trabalhar junto, sem dúvida, esse aluno vai avançar muito em relação ao que ele tem, né? E também o atendimento psicoterapêutico, o uso de medicação, se é um aluno que se desregula, né? Nenhum aluno desregulado, ele vai ter condições de acompanhar uma aula. Então, a gente precisa primeiro trabalhar nessa antecipação, depois a gente precisa trabalhar, né, se ele chega a ter uma crise, tirar ele de um local agitado, levar para um lugar mais calmo. Então, todo esse manejo, né, tem que ser bem trabalhado com a escola, professor, o mediador, e todos ali têm que estar cientes dessas propostas, né? Vamos lá, gente, tenho que chegar no fim aqui, ainda faltam algumas coisinhas, né? Realizar o contato, né? Então, nós temos mediadores, nós temos professores de apoio, que precisam realizar contato com esses profissionais que fazem atendimento clínico, né, o médico, o fisioterapeuta, a fono, as clínicas que estão oferecendo ABA, né, análise de comportamento aplicado, assistência social, ou seja, né, o que a gente pode ajudar essa criança que, se tem uma crise, está comunicando um sofrimento, né, até onde a gente pode ir nesse sentido, né, e não no sentido de uma intervenção conflituosa, pelo contrário, nós temos o objetivo de atender melhor aquela criança, né? Claro que a gente tem inúmeras situações, eu nem vou entrar nessa seara, que não é tão simples, que não é tão fácil mexer, né, nesse ponto. Porém, a gente tem que pensar no bem-estar dessa criança, né, nos prejuízos que ela tem e como a escola pode ajudá-la, como a gente pode fazer com que ela tenha mais autonomia, que é o nosso objetivo principal. Elaborar o relatório de acompanhamento, né? Então, esse registro, esse relatório, essas informações que têm que estar à mão e sendo realimentadas ao longo do ano com essas informações, né? Professores de diferentes disciplinas, equipe pedagógica e demais profissionais envolvidos nesse processo, né? E jamais, né, construir um currículo paralelo. Então, não é porque o professor está ensinando célula
que esse aluno tem que pintar patinho. Não, ele tem que trabalhar célula, ele pode pintar célula, ele pode trabalhar com massinha dentro da proposta da célula, então é o conteúdo, é inserir ele nesse currículo, tá? Então, só algumas ações aqui que eu pensei para vocês, né? Por exemplo, estabelecer uma relação de confiança, né? Construir um relacionamento ali confiável, positivo com esse aluno. É uma ação do mediador importantíssimo, né? Porque se ele não estabelece essa relação de confiança, o trabalho não avança, né? Ele tem que estar ciente das necessidades do aluno, então, compreender as necessidades do individuais desse estudante é uma outra ação, é uma outra estratégia importante, né? Uma das práticas baseadas em evidências que também é aprofundado nessa pós, fala sobre os suportes visuais, né? Então, o autista foi mais do que comprovado que o apoio visual utilizado vai melhorar, né, o aprendizado, a compreensão. Isso está dentro do que a gente chama de desenho universal para aprendizagem, né? A simplificar instruções, né, claras, concisas, divididas em etapas menores, né? Também é um outro objetivo importante também. Adaptação de materiais, ensinar habilidades sociais e promover o ensino de habilidades sociais, por exemplo, para o professor de educação física e para os demais atores, né, envolvidos nesse processo. O quanto a gente pode fazer com que ele avance nas habilidades sociais, né? O quanto ele deixa, o quanto ele quer, o quanto ele precisa, né, dessas habilidades sociais. Então, aqui só para a gente encerrar um resuminho, né, das estratégias que o mediador escolar vai ter aí nessa atuação dentro desse processo de inclusão do aluno com TEA, né? Ele vai trabalhar nesse papel crucial de proporcionar apoio e orientação, tanto aos educadores quanto aos alunos, né, aos demais alunos, aos outros alunos ali, né? Então, vamos lá, só para a gente fechar aqui já indo para o final, né? Clarificação do papel, né? Então, esse mediador, ele deve comunicar de forma clara, de forma aberta, o seu papel, as suas responsabilidades dentro da escola, dentro da equipe, né? Isso inclui elucidar como ele irá apoiar, qual é o suporte que ele vai dar para esse aluno com TEA, para os professores, evitando mal-entendido, cada um no seu quadrado ali na escola, né? Promovendo uma colaboração eficaz, importante, né? O que mais? Formação, né? Formação e capacitação. Então, oferecer uma formação contínua para os professores, aproveitar a capacitação, o momento lá que volta das férias, naqueles dias ali de reuniões pedagógicas, né, com os professores, para conseguir estabelecer essa comunicação em conjunto, do trabalho colaborativo, né, reduzindo essa falta de conhecimento, uma melhor compreensão sobre a importância tanto desse papel, né, no processo de inclusão ali. Vamos lá. Comunicação aberta, constante, entre o mediador e os professores e equipe, né? Então, a gente precisa desse trabalho colaborativo sendo efetivo na escola. Isso ajuda a superar conflitos na abordagem, vai esclarecer dúvidas, vai permitir que todos contribuam para o desenvolvimento, além de um planejamento contínuo e conjunto, esse plano realimentado que a gente já falou ali, né? E recursos e tempos adequados, né? Garantir que esse mediador ele tenha acesso aos recursos, ele consiga auxiliar nessa adaptação que é necessária para esse estudante nesse momento, né? E para a gente encerrar aqui,
a desenvolver um protocolo para lidar com possíveis conflitos entre mediador e os professores, né? Ter um canal de comunicação bom, claro, um trabalho pensando no estudante, né? Evitando os impasses, os conflitos ali, sensibilizar a todos ali, se conscientizar, né? A gente está trabalhando tanto com essa conscientização aí do TEA, né? Abril, que tem aquele mês de conscientização, e isso tem trazido bastante aluno novo, diagnosticado com sintomas mais leves, né? Então, essa sensibilização é importante. E, para finalizar, uma avaliação contínua, né? Diagnosticar onde esse aluno está e aonde ele pode chegar, né? Então, o mediador tem esse papel importante para identificar esses pontos fortes, esses potenciais, para que a gente consiga desenvolver o melhor possível desse aluno dentro das suas possibilidades, dentro das suas especificidades, certo? Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!